Em Araraquara, os números de Covid explodiram por lá. Tanto que trouxe de volta, inclusive, boletins diários agora de informação e atualizados sobre os casos de Covid naquele município, como acontecia na pandemia. Isso traz uma lembrança muito triste. De um tempo muito triste, né, gente? Que a gente, quanta insegurança, quanto medo, quanta dúvida, tudo veio muito rápido, cada um reagiu de um jeito. Aquela época, então, eram necessários esses boletins, depois não, foram suspensos, porque não havia necessidade. Os boletins diários de Covid voltaram, para você ver como os casos realmente aumentaram. Aqui, em todos os lugares, em Araraquara, como sede de região não foi diferente, lá é a secretária municipal de saúde, Eliana Onaim, com quem a gente conversa sobre o assunto agora. Eliana, bom dia. Bom dia, Dácio, bom dia a todos os ouvintes aí de Matão. É um prazer muito grande estar falando com vocês. São 3.800 casos confirmados, pelo menos da atualização, deve ser de ontem, hoje, já mudou? Já mudou. Agora de manhã já fiz novo boletim, a gente tem aí 4.000 e poucos casos, 4.200 casos. Tivemos um aumento considerável de ontem para hoje, 356 casos, mas isso foi decorrente, que não tinham colocado 200 casos no sistema, né? Estava aí represado e aí acabou entrando. Né? Qual é o grau de gravidade desses casos todos, ou da maioria? Não, a grande maioria sem nenhuma complicação. Né? Sem nenhuma exigência de uma assistência mais diferenciada, muito pelo contrário, as pessoas estão reagindo muito bem, até porque as pessoas têm vacina, né? E então nós não temos, por exemplo, apesar de a gente ter hoje lá quase 4.800 casos, né, de Covid, nós não temos nenhuma alteração e uma pressão na assistência hospitalar, exigindo que as pessoas não têm leito para internar, estão precisando de leito, precisamos reestruturar o sistema de internação. Isso não é uma pressão que hoje estemos dentro do nosso sistema, por isso que a gente fica aí observando numa situação um pouco mais tranquila. Tem óbitos, secretária? Nós temos já, esse ano, né, 8 óbitos, desde o dia 1º de janeiro, 8 óbitos. Também tivemos 2 óbitos ocorridos no domingo, de pessoas com diversas comorbidades, né, e também estavam com Covid e vieram a óbito. Dia a dia os casos só fazem aumentar. Daí a minha pergunta, será que vocês pensam já na possibilidade de algum decreto municipal de restrição ou de obrigatoriedade de cuidados? Não, ainda não. Nós estamos observando, nós temos também um grande número de casos, né, Dácio, porque a gente testa, né? Isso é extremamente importante. Nós temos um sistema de testagem, né? Então nós temos um grande número de casos. A gente só vai pensar numa medida e num decreto com restrição de alguma outra situação se a gente tiver aí uma grande pressão hospitalar. Nesse momento, a gente não pretende nenhuma ação. Que a gente orienta, né? Que as pessoas, principalmente quando vão aos serviços de saúde, né, utilizem máscara, né? E as pessoas que estejam com sinais, né, sintomas da Covid, ao frequentar os locais, também, mesmo antes da confirmação, utilizem máscara. Ao frequentar esses locais, setores de saúde, clínicas e postos de saúde, tudo mais da prefeitura, isto é uma orientação ou uma obrigação? Só orientação. Tá? Por enquanto é uma orientação, uma recomendação. Ok, tá? Mas a continuar assim, realmente... A gente pode pensar e rever, a gente complicar. Se reúne semanalmente, discute isso com o comitê, né? Mas ainda nenhuma medida, porque, como eu disse, a pressão maior em relação, principalmente, ela começa a nos preocupar quando você tem uma grande pressão de complicações de caso necessitando de internações. Bom, eu só peguei aqui, a gente não tem essa grande preocupação. Eu só peguei aqui tive um problema de sinusite, Eliana, e ao encontrar as pessoas, você sabe que as pessoas gostam de apontar o dedo principalmente para o prazer da gente. O prazer da gente é a culpa de tudo. Nós nascemos sob o signo da culpa. Qualquer situação, a primeira coisa que tem é um dedo apontando e dizendo a culpa é
pá, e dão a sentença. Por que eu quero dizer isso? Porque muita gente está dizendo que foi durante o carnaval que pipocaram esses casos todos. O carnaval foi, que é prazeroso para quem gosta, foi a grande razão mesmo? Ou de novo estamos buscando no prazer, na alegria das pessoas, a razão para os males? Olha, o carnaval, o que as pessoas confundem é o quê? O carnaval de brincar, de ir nos salões, de sair nos blocos. Isso é aglomeração? Sim. Isso aumenta, mas eu estou dizendo do carnaval em tudo aquilo que as pessoas fizeram no carnaval. Porque as pessoas que não foram para esses locais, mas foram para uma visita, foram para uma viagem, foram se encontrar com as pessoas em chácaras, isso, e aumentou o quê? O contato de nós todos com outras pessoas. Então não é o ato do carnaval, porque teve carnaval de rua, porque teve isso. Então isso você tem razão, né, em relação a isso. É a situação do feriado que propicia ações, né, de confraternizações, de encontro, e também as viagens, né, e o período de férias. Eu inclusive disse à pessoa, você não pulou carnaval? A pessoa que disse, o problema é esse povo reunido no carnaval. Eu digo, mas você não pulou carnaval? Não. E onde você foi? Fui não sei aonde, fiz lá um churrasco com a família, tudo mais. Nessa hora você estava usando álcool gel e máscara? Ela disse, não. Bom, então, para de apontar o dedo para os outros, porque mais 3 dedos se voltam contra a gente. Quando a gente aponta o dedo para alguém, 3 outros dedos viram para a gente. Então, acho que ninguém estava fazendo a lição direito, e vamos ser sinceros, né? Ou não? Com certeza, né? Isso foram todos, né? E é por isso que esses números cresceram, né? Com certeza, por todas as atividades que nós desenvolvemos nesse período, seja viagem, seja encontro familiar, seja por conta de ter ido brincar o carnaval, por todas essas circunstâncias. Bom, tem alguma pergunta, por favor, Adalberto? Tenho sim, Décio. Aproveitando e agradecendo a atenção da secretária. Secretária, a gente estava falando a respeito de Covid, é a preocupação do país inteiro, Matão também não é diferente, aumentando o número cada vez mais aqui no nosso município, mas tem outra preocupação também, que é o país inteiro contra a dengue. Como é que está essa situação em Araraquara também, secretária? A gente percebe aqui em Matão, por exemplo, nessa época não tínhamos muitos casos de dengue, era 1 ou 2. Já temos 60 casos confirmados. Como é que está esse trabalho em Araraquara? Bom, não é diferente. Hoje Araraquara tem 145 casos confirmados de dengue. Nós temos, qual que é o grande problema, né, da nossa região e do nosso país? Né? Nós temos o mosquito, nós não conseguimos exterminar o mosquito. E nós temos o quê? Os criadouros, que aí a gente precisa do empenho de todo mundo. É sol e é chuva. É todo propício para o mosquito ele estar se desenvolvendo e aumentando. E com isso, a gente tendo casos, né, o mosquito vai estar transmitindo para outras pessoas. Então, é uma grande preocupação que a gente tem. Que a gente tem monitorado que o vírus que está circulando é o vírus tipo 1, tipo 2, que grande parte da população já é suscetível, porque nós já tivemos, né, 2 ou 3 epidemias aqui no município de Araraquara. A nossa preocupação e que a gente está monitorando é em relação se entra um outro vírus, que é o vírus tipo 3, tipo 4. Que aí sim nós teremos aí um problema muito sério. Então a gente tem trabalhado muito na conscientização da população para que procurem principalmente os serviços de saúde quando tem os sinais e sintomas, para fazer a diferenciação, porque também é muito próximo os sinais e sintomas de Covid e de dengue, para que possa ter esse acompanhamento, mas principalmente a gente precisa da ajuda de todos em relação a eliminar os focos. Essa é a nossa prioridade número 1. Existe algum caso de morte registrado em Araraquara por dengue, secretária? Não, graças a Deus não dengue, temos nenhum óbito por dengue este ano. Muito obrigado, secretária municipal de saúde da cidade de Araraquara, Irena Onaim, pela sua gentileza. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez.